gente, ótima tarde para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Futebolês Especial de sábado. A gente está no ar a partir de agora com um programa muito legal. Tem muito assunto para a gente falar a partir de hoje. O programa está recheado e com muitas histórias legais. Bola parada, fofoca dobrada. O mercado do futebol brasileiro se prepara para a aguardada janela de transferências. E os torcedores falam quem eles querem que chegue para reforçar Ceará e Fortaleza. Eu acho que a gente precisa trazer um 9 aí, tá precisando de um 9 e um meia, né? Pra poder jogar a bola pro 9, né? Você vai conhecer o Serginho, uma baita história de como o esporte ajuda a superar circunstâncias mais adversas na vida. Todo dia é uma vitória, todo dia é um aprendizado. O troca-troca de técnicos não é novidade no futebol brasileiro, mas Fortaleza e Ceará estão indo na contramão desse movimento. E nessas férias dos jogadores tem um cara que trabalha e muito. Os doguinhos dos jogadores do Ceará são muito bem cuidados pelo Cadu. Eu realizo esse trabalho para eles, então eles me entregam na minha mão. Cadu, eu quero que leve na clínica, dê um check-up no meu cachorro. E a história emocionante da Tayla, que encontrou na ginástica um sonho e um projeto de vida. Isso é o que eu quero ser, quando crescer. A ginástica é a melhor coisa que eu faço aqui. Tá legal demais, a gente já começa falando que eu sei que você tá curtindo o Mundial de Clubes, que tá legal demais, mas o futebol brasileiro mesmo agora é só no mês que vem. A pausa do Campeonato Brasileiro, da Série A para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, ainda tá um pouco longe de acabar. Mas não pense que vai ser tranquilo esse período não, viu? Porque aquela história que eu já falei, bola parada, fofoca dobrada. A expectativa é que o mercado seja bem agitado nessa janela de transferências que vai abrir. Gustavo Gadelha foi às ruas para saber o que o torcedor do Ceará e do Fortaleza estão esperando. Quem chega? Quem sai? Bora conferir. Se tem uma coisa que o torcedor gosta é de mercado da bola. A gente veio aqui no Mercado Central de Fortaleza para saber quem o torcedor quer que chegue ou que saia do seu time nessa janela. Vem com a gente! E para começar, a gente está aqui com o Cassiano. Vamos falar de futebol. Você torce? Leão. Torcedor do Fortaleza. A pergunta é simples. Quem você quer que chegue no Fortaleza, que reforce o Fortaleza nessa janela para o time sair dessa fase? Cara, assim, eu acho que a gente precisa trazer um 9 aí, tá precisando de um 9 e um meia, né? Pra poder jogar a bola pro 9, né? É o nosso maior desfalque, né? Agora a pergunta é o contrário. Quem você quer que saia do Leão? Quem é aquela laranja podre que estão dizendo aí? Quem que você quer que saia do Fortaleza que já deu? A gente viu aí o Tite saindo, o Paul Fernandes. Tem mais algum nome que você quer que saia do Leão? O polêmico, né? O Ávila, o Gaston Ávila, o polêmico. Ele aí já... E se puder botar ele, o Davi Luiz e o Deivinho, ó. Paulo, torce o quê? Ceará. Torcedor do Ceará. A pergunta é simples. Quem você quer que saia do Ceará nesse momento? A gente viu a saída do Lelê aí recentemente. Pro Ceará eu quero que chegue jogador comprometido, não quero aqueles medalhões de nome que vem aqui só pra conhecer a Praia do Futuro. Daqui pra frente eu só quero jogador comprometido, não ganhando aquele estudo de dinheiro, mas que venha pra somar. O nome específico eu não tenho, porque é como eu... Nem o Vina, nem o Vina. O Vina até que vai, que a gente, depois que o Mugni sai, não tem aquele meio de criação, o time morre e fica só naquele setor defensivo, só se defendendo. Então o Vina chegando é um suporte a mais, é uma peça mais de qualidade que vai dar outra dinâmica de jogo no Ceará. O melhor time do Brasil aqui, viu? Tu vai gravar pra mostrar a galera do Ceará, não, mano. Quem você quer que reforce o Fortaleza para essa temporada? Tem algum nome aí em mente? Tem, Ancelotti. Ancelotti logo, que é isso, pô? O cara chegou agora, pô. Deixa eu falar pra ti, não vou mentir não, mas o elenco tá ruim, pô. Quem tu quer que pegue o beco? Que não dá mais, O né? Davis e o Davi Luiz sai, isso seria a melhor coisa que fazer pro Fortaleza. Tirasse pelo menos o Luceiro, botasse o Luceiro pra ir embora, viu? Vai embora, rapaz. É o melhor time que tá dentro do Nordeste, viu? Não fale disso, não. Como é seu nome? Vera. Quem você quer que saia do Fortaleza, que não dá mais, o time tá naquela fase ruim? Quem você quer que pegue o beco do Fortaleza? Pô, o Fernandes já vai embora. Se aí já foi, então, menos um problema, né? Menos um problema, graças a Deus. Quem você quer que chegue pra reforçar o Ceará e quem você quer que saia? Tem algum nome assim, um Vina da vida? Não, Vina não. Vina já... O tempo dele já passou no Ceará.
Aqui, ó. Ele é Ceará, ó. Ei, você foi convocado aqui. Torcedor do Ceará? Torcedor do Ceará? Do Ceará, frequentemente. Doente? Doente. Como é seu nome? Mike. Mike, duas perguntinhas simples. A primeira é quem você quer que saia do Ceará, que não dá mais. A gente teve a saída do Lelê recente. Tem algum jogador que você quer que saia, que já deu o tempo dele? Lele, já deu já. Vai abrir aí a janela. Quem você quer que chegue no Ceará para reforçar, para resolver? O Vina, né? Pra Vina? resolver. É claro, o Vina pra resolver. Faz o Vina divide muita opinião. Teve um rapaz ali que falou que não quer o Vina de jeito nenhum. Mas você quer o Vina de volta? O Vina, com certeza. Vina de volta. E é o pai do Fortaleza. Tem que pedir a benção. É impressionante como o torcedor do Vozão sempre lembra do ídolo Vina. Esse sou eu lá no começo do ano perguntando qual reforço a galera queria para o seu time. Adivinha o favorito da torcida alvinegra? Queria o Vina, né? De volta pra ver se dá certo. O Vina. Vina de volta. Bora Vina, cuida do Ceará, mano, jogar Série A. Trazer o Eric, ou então sabe quem? E eu sei lá. O Vina. Vai voltar, Vina. Vem, Vina! Não precisa nem perguntar o time, né? Não, pra quê? Ela tá mostrando aí. Maior do Nordeste? Maior do Nordeste. Quem tu quer que chegue no Fortaleza pra resolver, tirar o time dessa situação? Tem algum jogador? Só um volante, o resto é só passeio. E quem que tu quer que saia? O Paul já foi, né? O Paul, tem o Tite aí saindo. Tem mais algum jogador que tu quer que saia do Fortaleza, que já deu, o tempo dele já acabou, não precisa? Não, jogador nenhum. Jogador deixa Satisfeito com todos? Com todos. Tem fé, acredita que vai dar certo ainda? Já deu. E é o maior do Nordeste. Aí é só passeio, né? Mostra aí o... É nóis. Seja você torcedor do Ceará ou do Fortaleza, no momento do mercado da bola, todo mundo quer aquele reforço para chamar de seu e resolver todos os seus problemas. A janela de transferências abre em julho e com certeza Ceará e Fortaleza vão fazer umas contrataçõezinhas, quase não sai, desculpa. Gente, hora do nosso Caiopédia. Caio Costa vai estar aqui comigo no estúdio para desfilar o seu conhecimento. Seja bem-vindo, Caio, de Mais novo. um sábado, Mais tamo um junto. sábado nós estamos aqui, dessa vez para falar um assunto que sempre aparece no futebol brasileiro, não tem jeito. Troca de técnicos, mas essa semana o Fortaleza confirmou que Vojvoda permanece no clube mesmo com toda a pressão e, por sua vez, Léo Condé está pertinho de celebrar um ano no comando do Ceará. É verdade, Flávia. Desse contexto, principalmente, a gente lembra que o Vojvoda balançou, né? E o Fortaleza depois segurou, resolveu apostar mais na continuidade do treinador do que simplesmente fazer o caminho mais fácil. E dentro do universo paralelo que é o futebol brasileiro em relação ao resto do mundo, Léo Condé está perto de um ano no comando do Ceará, o que já é um fato relevante. E aí a gente tem que mostrar em números como a estabilidade de treinador no Brasil é muito maior do que no resto do planeta. O Brasileirão parou com 12 rodadas, alguns times nem têm esses 12 jogos, 10 trocas de treinador. E aí você vai olhar uma Premier League que tem 38 rodadas, também é exemplo do brasileiro, a Premier League terminou em maio do ano passado, foram apenas 7. A La Liga, o Campeonato Espanhol, também 7. A Bundesliga, tudo bem, tem menos clubes, são 18, foram 5. E o campeonato italiano, aquele o mais instável pós-brasileiro, foram apenas 9 trocas de treinador. Então é muito difícil ser treinador de futebol do Brasil. Embora tenha uma coisa em particular que o futebol brasileiro possui, que os demais não possuem. O campeonato estadual. O que é que eu quero dizer com isso? É que começa o campeonato muitas vezes já desgastado pelo que aconteceu no estadual. O que tem de demissão em primeira e segunda rodada também é trazendo, né? O peso de ter feito um estadual ruim ou de perder um título com um rival importante. Inclusive, o título estadual fortaleceu muito esse aí que nós estamos vendo, o Léo Condé, porque ele fez um grande trabalho na Série B do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu o bicampeonato estadual diante de um Fortaleza, que ninguém imaginava que ia ter um primeiro semestre tão ruim que teve quando começou o ano. Certamente fortaleceu o trabalho do Léo Condé, que vai lá, bloco a bloco, montando seu nome dentro do Ceará, e permanecer no Campeonato Cearense, e permanecer na Copa do Nordeste, e principalmente se ele ficar a Série A inteira com o Ceará fazendo uma campanha estável, ele se coloca ainda mais dentro do mercado. Recentemente, o João Paulo Silva, presidente do Ceará, deu uma entrevista muito bacana, falando que queria o Léo Condé até o final da sua gestão. Vojvoda é um caso à parte. Vojvoda, de fato, por mais que tenha balançado, tenha tido uma turbulência nessa temporada, é um caso raro no futebol brasileiro.
É apenas ele e Abel Ferreira com tanto tempo de clube. E nós estamos num país, Flávio, outro dia a gente falava na rádio, que o Renato Gaúcho, por exemplo, que foi talvez o maior ídolo do Grêmio como jogador, foi o treinador mais vitorioso da história do clube, já foi demitido do Grêmio. Exatamente. Então não tem estabilidade para ninguém e o Fortaleza de novo banca Vojvoda. E aí a gente vê como tem essa rotatividade de treinadores no futebol brasileiro. A gente tá vendo, por exemplo, a imagem do Crespo voltando ao São Paulo depois de 4 anos. Loucura, né? Para assumir no lugar do Zubeldia. Eu comentava na redação agora, tá todo mundo vibrando aí na vitória do Botafogo contra o PSG no Mundial de Clubes. Por um pênalti esse jogo não aconteceu. Se o Lucas Moura acerta o pênalti contra o Botafogo na Libertadores, o jogo Botafogo e PSG não teria acontecido e talvez o Zubeldia estivesse ainda no comando do São Paulo. Porque o São Paulo tivesse outro lastro, porque poderia ter ganho a Libertadores do ano passado. Essa Vasco é a que a gente está vendo nas imagens é um moedor de técnico, né? O Vasco é um moedor de técnico e fez uma aposta inesperada, de uma certa forma. Um retorno. Ao trazer um treinador que teve um retorno, se eu falei do retorno do Crespo, que foi campeão paulista pelo São Paulo, tirando o São Paulo de uma longa sequência sem ser campeão, a passagem do Diniz no São Paulo não foi grande coisa. Do Vasco não foi tanta de coisa. Mas está dando resultado e a gente está vendo o Felipe Luiz aí na tela, porque é um dos treinadores com maior respaldo, sendo um treinador jovem dentro de uma equipe grande. Não deve entrar tão cedo nessa ciranda de troca de clubes. Essa história do Felipe Luiz é realmente impressionante. O cara se aposenta como jogador, vai para a base do time onde ele jogava, treina 2 categorias da base, já sobe profissional e tem mais título do que a derrota. Isso Mas é realmente bom, impressionante. de novo, valorizar o tempo do Vojvoda no Fortaleza e, quer ou não, o Léo Condé perde de fazer o ano de Ceará. Muito obrigada, viu? Volte Estamos sempre. à disposição. Vou te alternar com o Manso para ficar Obrigado. mais legal, mas você é muito bom, viu? Ah, disseram. Gente, agora a gente vai contar uma história bem legal, porque ele é um campeão e mesmo com uma inesperada adversidade, ele segue lutando e vencendo. O Futebolês te apresenta agora Serginho, que ficou paraplégico, mas que não desistiu, literalmente, de lutar. Eu estava em frente de casa, jantando, preparado para viajar para o Campeonato Brasileiro. E aconteceu uns tiros lá no meu bairro, que tem essas brigas de facções, e acabou me atingindo. Assim, num estalo de dedos, a vida do Serginho mudou completamente. Andar já não era mais possível. E é aí que entra o Fortaleza. O Fortaleza, desde o início, paga minha fisioterapia. Acho que foi fundamental a fisioterapia no começo, né, até hoje, porque eu tenho uma evolução muito grande. E graças ao Fortaleza, esse apoio que ele me dá até hoje, eu tenho essa evolução e esse gás a mais para poder voltar o mais rápido possível. Voltar às conquistas que ele acumulou lutando kickboxing. Antes eu era na categoria 86 quilos, né? Eu já fui campeão sul-americano, vice-campeão pan-americano, campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, e vários outros títulos, tricampeão cearense. Nos últimos 2 anos tem sido assim a rotina dele, chegar para os treinos de cadeira de rodas, sem andar, mas jamais sem seguir. Nesses 2 anos que vem sido de luta, vitórias, porque todo dia é uma vitória, todo dia é um aprendizado, todo dia eu ganho alguma coisa, ganho um movimento, ganho uma movimentação. E o mundo do esporte ganha uma nova categoria. Pois é, olha isso. E eu fico tão feliz em saber que, por mim, vai acontecer a categoria PCD no kickbox. Veio por mim. São 2 anos de uma nova vida, de um novo ciclo. Então, eu não tenho nada a reclamar, eu só tenho que agradecer a Deus por estar vivo e estar podendo lutar e estar fazendo o que eu gosto, que é estar dentro do tatame. Treinado pelo Bruno, muito mais que técnico e parceiro de luta, é amigo de vida mesmo. Muito antes da luta a gente já se conhecia, né? A gente entrou mais ou menos na mesma época no esporte e a gente sempre teve essa amizade forte, né? Independente do esporte ou não, a gente sempre fomos amigos, né? Somos irmão praticamente. Né? Então, ele vem me dando um apoio sem estar aqui, fora também ele me dá apoio. O resultado disso é Campeonato Brasileiro da modalidade que acontece em Brasília, agora em junho, entre os dias 18 e 22. Com o Fortaleza bancando a fisioterapia e atraindo patrocínios, Serginho conseguiu as passagens para o Brasileiro.
junto à Secretaria de Esportes do Estado. E sabe, essa história pode ficar ainda melhor. No hospital o médico falou, né, o primeiro médico falou que eu não iria mais andar. Eu não quis acreditar, fiquei ali meio abalado, sim. Mas veio um outro médico e falou que eu tenho possibilidade de voltar a andar. Então, pra mim aquilo dali foi um empurrão. Ó, vai se levantar daí, não vai ficar deitado não. Literalmente, é preciso lutar. Tem dias que a gente não acorda forte, que a gente não é de ferro. Mas tem dia que eu acordo muito forte. E o esporte ajuda todos esses dias? Todos. Fundamental. O esporte na vida de qualquer um é fundamental. Sensacional, Serginho, você é inspiração. Que história, viu? Parabéns também ao Fortaleza, que se envolveu na história do Serginho. Gente, o Futebolês vai fazer uma pausa rapidinho agora, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente tem uma matéria super especial. Você vai conhecer a Tayla, uma garotinha de 8 anos que também se apegou ao esporte para superar adversidades. É uma história muito bonita, emocionante. A Tayla é o orgulho da família dela, do pessoal do Projeto Valente de Davi. É uma baita história que a gente vai contar daqui a pouquinho aqui no Futebolês. Não sai daí, não. Futebolês está de volta aqui na TV Jangadeiro. Já faço um convite para você que tem uma história legal de esporte. Manda pra gente no nosso Instagram, @soufutebolês, ou no nosso WhatsApp, 3466-2040, DDD 85. Lembrando, a gente espera a sua mensagem. Galera, semana que vem acabam as férias para os jogadores, tá? Tudo volta à normalidade, à rotina. Na segunda para o Ceará, na quarta-feira para o Fortaleza. Mas nesse período em que a maioria dos atletas viaja, tem um cara que fica por aqui trabalhando e muito, tá? É o Cadu, cuidador dos pets dos jogadores do Ceará. E a casa fica cheia nessa época. Vamos conferir na matéria de Eduardo Trovão. Sabe aquelas fotos que os jogadores de futebol postam nas férias? A maioria sai para essas viagens sem os filhinhos de 4 patas. E aí, quem é que cuida dessa turma toda? Esse é o Cadu, Carlos Eduardo. Ele é quem cuida dos cachorrinhos dos jogadores do Ceará. Aqui, por exemplo, está o Lourenço. Não é isso? Isso, é a cachorrinha Óreo. Cachorrinha Óreo do Lourenço. Ali quem é? Ali é o do Matheus Araújo. E tem 2, né? Matheus Araújo tem 2, é o Bruno e o Oliver. Esse é o? Esse daí é o Bruno. Esse é o Bruno. É o Mas pastor. não é o Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, não. Esse é o nome do cachorro mesmo, Bruno, que é cachorro do Matheus Araújo. Tá ali o outro do Matheus Araújo, né? Isso. Esse daí é o Oliver. O Oliver. Esse aqui menorzinho é o? Essa daí é a Maia. Que é de quem? A Maia, essa daí é do preparador físico do Ceará. Preparador físico do Ceará. Esse mais agitado aí é do Martínez, né? Isso daí é do Alejandro Martínez, é um atacante, é um argentino. Alejandro Martínez. Isso. Já foi embora do Ceará e vem pessoas da Argentina para levar o cachorrinho que ele voltou para lá, né? Isso é porque na realidade eu faço esse trabalho com eles, né? Na realidade... 5 anos já com os jogadores do Ceará. 5 anos. Começou com o Buiú. Começou com o Buiú, como eu estava lhe falando. Em 2020 eu comecei esse trabalho, né? Eu conheci o Buiú, então ele me contratou para realizar um serviço para ele, para cuidar do cachorrinho dele, né? E aí ele gostou do meu trabalho, amou meu trabalho e foi me indicando. O Cadu trabalha no ramo de pet shop há 25 anos. Nos últimos 5, cuidando de tudo que os jogadores do Ceará precisam com os bichinhos. Toda a parte de banho, tosa, a parte de estética, né? A parte de hospedagem. Então eles viajam muito a jogos ou a passeios quando o Ceará dá folga, né? Então eu que realizo esse trabalho para eles, de hospedar enquanto eles viajam, de cuidar do bem maior deles, né? Que é os filhos, né? De 4 patas, né? E veterinário também? Parte de veterinário, eles tudo pedem. Que precisa, vacina, tudo que eles precisam. consulta. Isso mesmo. Se o cara não puder levar, o Cadu leva Cadu leva.
É isso mesmo. Eu realizo esse trabalho para eles. Então eles me entregam na minha mão. Cadu, eu quero que leve na clínica, dê um check-up no meu cachorro. Faça exames para ver como ele tá. Eu preciso transportar para outra cidade, como vários jogadores são transferidos para outros estados. Sou eu que transporto para eles. Eles pagam os meus custos, a minha passagem de hospedagem, e eu que transporto para a cidade de destino que eles são transferidos, entendeu? Parte de cirurgias, castração, tudo é comigo. Eu sou a pessoa de confiança deles. Qual é o cachorro que dá mais trabalho aqui? Você me contou um. Rapaz, não é que dê trabalho, é porque ele é um mais filho... agitado, mais agitado. Ele é muito agitado, que é o American Vamos mostrar Bull. ele. Vamos mostrar ele. Vai lá. É o cachorro do Fernandinho. Vai. Vamos pegar aí. O cachorro do Fernandinho aí. Olha a fera. O Cadu quase não consegue segurar o bicho. É só um pitbull só. Esse aqui é do Fernandinho, esse aqui. E ele tem quantos anos? Ele tem 10 meses. Ah, tá. É um nenenzão, né? É, esse daqui é o Bruce. Esse daqui é só pra brincar. Quem quiser brincar, que brinque, viu? Minha gente, dá medo do Bruce. Tá te dando muito trabalho, né? Tá Pode dando deixar trabalho. ele lá, sossegado. Dá tchau, Bruce. Dando, Bruce. Boa, Bruce. Lindão. É dócil, um bebezão aqui. Tá vendo? Jogador de futebol é assim mesmo, rodeado de cuidados profissionais por toda parte. Logo, os cachorros também são. Gente, o Bruce é enorme. Acho que ele é maior que o Fernandinho, viu? Galera, a gente já viu histórias boas nesse futebolês de hoje sobre como o esporte muda vidas. Disso a gente já sabe. A gente tem vários exemplos aí de como a prática esportiva mudou a história desde atletas amadores até aqueles que praticam uma modalidade por paixão, os grandes atletas que ganham medalhas e títulos mundiais. Agora, a gente vai conhecer uma garotinha que quer chegar lá. Na semana em que a gente celebra o Dia do Orgulho Autista, a gente mostra a história da Tayla e sua paixão pela ginástica. Uma medalha que coroa uma história de superação. Essa é a Tayla, de 8 anos. Diagnóstico: transtorno do espectro autista, transtorno de oposição desafiador e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Mas nada disso impediu a Tayla de brilhar no ginásio e na vida. Chegar no Projeto Valentes de Davi, se preparar e treinar. Treinar muito. Essa é a rotina da Tayla na ginástica. E a rotina virou um sonho, um projeto de vida. Eu já disse pra minha mãe e pra tia que eu quero ser ginástica quando crescer. Aí, isso é o que eu quero ser, né? Quando crescer. A ginástica é a melhor coisa que eu faço aqui. O projeto Valentes de Davi deu a Tayla a oportunidade de sonhar. Por aqui, aulas de música, de canto, futebol e, claro, ginástica. Conheci uma pessoa que participava do projeto, sempre falou muito bem do projeto. Aí eu resolvi pedir para ela uma oportunidade para minhas filhas, tanto para minhas filhas como para meus irmãos. Aí a tia aceitou, elas passaram um tempo no projeto, saíram, aí depois voltaram. Aí foi que ela quis desenvolver a ginástica. E foi aqui que a Tayla aprendeu tudo o que ela sabe e treina até hoje, inclusive para as competições que participa. Um espaço seguro e acolhedor que permitiu que ela desenvolvesse habilidades que nem ela mesma imaginava que podia. Habilidade, por exemplo, de competir, participar de uma competição oficial da Federação Cearense das Ginásticas. E no meio da preparação, mudança até de professora. A tia Juliana assumiu a missão com a Tayla. Como assim eu cheguei perto da competição, eu já precisei passar o que ela tinha que fazer. E ela achou muito difícil, ela chorava, ela dizia que não ia conseguir. E eu sempre disse para ela que ela sempre ia conseguir, contanto que ela conseguiu.
Na hora ela esqueceu a coreografia, mas ela inventou, ficou muito lindo. Ninguém sabe disso, mas ela inventou na hora. Como foi participar da competição? Eu não sei como explicar. Você ficou nervosa? Como foi pra você, assim, o sentimento de estar lá? Nervosa, medo. Era um bocado de coisa. Mas aí quando você começou a coreografia, como é que foi o sentimento quando você tocou a música e você começou a dançar? Foi muito bom. No outro dia, ela acordou 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, a gente conversando com ela, tanto eu como a minha mãe, como a madrinha dela, todo mundo dando apoio. E ela foi se tranquilizando, né? Mas quando ela foi já diretamente para lá, ela já... Quando eu cheguei, ela foi junto com o projeto. Eu fui depois. Quando eu cheguei lá, ela estava já nervosa. O tio Luiz estava conversando, dando apoio a ela, ela todo o tempo se tremendo, todo o tempo. Aí depois ela foi, eu conversei com ela, eu nervosa, tinha pedido até para mim. Aí ela foi, se apresentou, aí quando ela saiu, ela se acabou no choro. E claro, ver a pequena Tayla brilhando emociona todo mundo ao redor dela. Então, orgulho pra você. É, muito, mulher, quase choro. Ela inovou, né, na apresentação dela, coisa que me deixou bastante orgulhoso, bastante surpreso. Eu só sabia chorar, não chorava mais do que ela, uma emoção muito grande, é um orgulho muito grande da minha filha, saber o tanto que ela tá se esforçando. Esforço, luta, superação. O esporte proporcionou para a Thaísa e para suas 2 filhas, a Tayla e a Mayla, dias melhores. Dias em que é possível esquecer as dificuldades, nem que seja por um momento, para celebrar essas conquistas. Como eu sempre digo, para ela confiar no futuro dela. Eu sempre vou dar apoio, eu jamais vou abandonar minhas 2 filhas. Ela e a Mayla, jamais vou abandonar, sempre vou estar ali do lado dela para tudo. Como eu achei que eu não seria capaz de chegar onde cheguei com elas 2 sem a ajuda do pai. Porque o pai dela já faleceu, então sempre foi eu sozinha. Eu e minha mãe, né? Claro, minha mãe sempre me deu apoio. E... É meu orgulho, até ela é meu orgulho. O caminho que ela está seguindo. E o futuro é cheio de esperança. A ginástica agora é um sonho a ser seguido. E o sonho é grande. O exemplo? Ninguém mais, ninguém menos que... Rebeca Andrade. É? Com muita dedicação e esforço, trabalha para que essas medalhas se multipliquem. E o futuro da Tayla seja dourado e cheio de sorrisos. Tayla, amei te conhecer. Um beijo pra você, pra Thaísa, pra todo mundo do Projeto Valentes de Davi, pra tia Juliana. Sério, foi muito legal contar essa história aqui no Futebolês. Gente, estamos ficando por aqui, mas claro, segunda-feira, Futebolês de volta com José Cunha, Renato Manso e Caio Costa. E a gente está de volta também no próximo sábado. Tchau, tchau.